Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, vemos hoje na sagrada liturgia uma pobre mulher que, tendo ficado viúva, teve de assumir o ônus da educação e da criação de seus muitos filhos, pois as famílias judias eram numerosas. E agora aquela pobre mulher, ainda tentando superar o luto de seu esposo que morrera, teria de subdividir-se de forma heróica para ser ao mesmo tempo pai e mãe de seus muitos filhos. Aqui fica nossa oração, nosso respeito, homenagem e admiração àqueles e aquelas que ficaram viúvos e subdividiram-se, fizeram das tripas coração, como bem diz o brasileiro, para, correndo atrás do prejuízo, tentar pelo menos dirimir e abrandar as dores de seus filhos, de suas filhas. São heróis e heroínas. A eles e a elas hoje, nossa mais sincera oração. Essa mulher, não bastando a pobreza, não bastando a morte repentina de seu marido, para acabar com o quadro já complicado, estava ainda, não obstante toda a dor e sofrimento, sendo extorquida por um homem safado, desonesto, sem caráter, sem vergonha, que estava tentando tirar proveito dos poucos bens que aquela viúva havia ficado. Tentava extorquí-la, tentava roubá-la. E por isso, ela estava disposta a qualquer negócio, a qualquer coisa, nem que fosse presa,
por ir à porta da casa de um juiz fora de hora. Ela estava disposta a qualquer coisa e não ia sossegar enquanto não fosse ouvida. Por causa dela? Não, por causa de seus filhos. Do que uma mãe não é capaz, quando o que está em jogo é a vida de seus filhos. E ela gritava com veemência, correndo o risco de ser presa: faze-me justiça contra o meu adversário, seu juiz, por favor. Este é o pano de fundo desse domingo, pois na liturgia hoje já é domingo. Aprendemos algumas coisas, amados e amadas. A primeira, que os eleitos de Deus sofrem e sofrerão perseguições, injustiças, calúnia, difamações. O Senhor nos advertiu várias vezes no seu evangelho sobre essa realidade. No mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo, como se quisesse nos dizer: não deixa a peteca cair não, porque se eu venci, vocês vão vencer comigo também. O Senhor não faz propaganda enganosa. Os eleitos de Deus sofrerão perseguições e muitas vezes serão, sim, amados e amadas, injustiçados e injustiçadas. E não raras vezes, não tendo a quem recorrer nesta terra, só terão uma única alternativa: voltarem-se para o Todo-Poderoso, elevarem os olhos para o alto e clamar: Senhor, na terra eu não consegui, ninguém me ouviu, mas faz justiça para mim, meu Pai. Faz justiça para mim, Senhor. Terão em Deus seu único e certeiro socorro. Por isso o salmo de hoje é eloquente, poderoso e belíssimo, porque o salmista, igual a viúva, igual a mim e a você em alguns momentos da nossa vida, se sentindo num beco sem saída, se sentindo injustiçado, olhando para a terra e não encontrando consolo, o salmista, conversando com Deus e consigo mesmo, diz: eu elevo os meus olhos para os montes, isto é, para o alto. De onde pode vir o meu socorro? E é interessante que ele faz a pergunta e ele mesmo responde, que é o refrão do salmo que acabáramos de cantar: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vamos rezar o salmo juntos comigo? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Queridos irmãos e irmãs, no verão, e estamos no verão já, infelizmente, onde eu moro, onde é a minha casa paroquial, caem muitos filhotes de pardais no chão. Alguns, a maioria deles, diga-se de passagem, sem pena, alguns pequenos, outros médios, e alguns deles sem os olhos formados, somente com aquele globo ocular fechado, sem pena. Não raras vezes, minha mãe e eu tentamos salvá-los, procurando a mamãe passarinha, né? Tentando encontrar ou descobrir de que ninho o filhote caiu, quase sempre sem êxito. E quando não consigo devolvê-lo à sua mãe, ou porque o vento derrubou, não sei o que foi que aconteceu, né? E cai muito mesmo nessa casa onde eu moro, eu sempre tento fazer alguma coisa, né? Porém, sem muito sucesso. Geralmente eles morrem no mesmo dia. Mas o máximo que eu consegui fazer um pardal viver na minha casa foi 48 horas, sem pena e sem o olho formado. Ao encontrá-lo lá no pátio, improvisei numa caixa de sapato um ninho, coloquei ali algumas gramas secas e pedi a uma amiga que fosse à avicultura mais próxima para comprar ração para aves, para filhotes de aves, né? Também tive de arrumar uma seringa pequenina,
fiz um curso intensivo no YouTube, né, para que eu pudesse ser a mamãe e o papai dele, né? E descobri que eles têm de estar de 35 a 38 graus Celsius, né? Então tentei fazer o possível para que eles se sentissem na temperatura que lhes era agradável. Botei no meu quarto, debaixo da escrivaninha, e comecei a alimentá-lo de acordo com as receitas dos criadores de pardais do YouTube, né? Qual não foi a minha surpresa, quando no dia seguinte, eu nem havia acordado, e debaixo da minha escrivaninha, dentro da caixa, escutei dentro do meu quarto, falei, ué, será que canta nessa idade, fora do ninho, né? Quando fui olhar a caixa, ele estava piando desesperadamente, com o biquinho aberto, pedindo a mim água e comida. E assim eu fiz. Mas, apesar de toda a dedicação, mas na noite daquele dia, infelizmente, o passarinho morreu. Mas aquele passarinho pregou para mim, pois o passarinho sabia instintivamente que não podia fazer nada por ele, nada por si, que dependia totalmente de um estranho, de um desconhecido, que podia matá-lo, dar água, comida ou não, e que não podendo fazer nada, só lhe restava pedir, e a única forma que ele sabia pedir era piando. Aquele passarinho sou eu, é você, somos nós, pois todos nós, por causa do pecado, fomos derrubados do ninho do paraíso. Os predadores, que são os demônios, querem nos devorar, e somos incapazes, nada podemos por nós mesmos, não somos capazes de nos salvar, por isso só nos resta, como aquele passarinho, pedir, clamar, piar, pela misericórdia de Deus. E se a mamãe passarinha escuta o piar do seu filhote, ou um ser humano que não é ave, como eu, não consegue ficar insensível a um passarinho que pia pedindo água ou comida, como Deus poderá ficar insensível a você? Como que Deus vai lhe dizer não? Como Deus não vai escutar quando você reza a Ele, quando você chama por Ele, quando você diz, meu Pai, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu não sou capaz, e o Senhor Jesus está falando hoje, será que vai fazer você esperar? E Ele mesmo responde, pois eu vos digo que não, Ele agirá bem depressa, porque o Pai ama você, fará justiça depressa. Mas para que a oração obtenha êxito, amados e amadas, por incrível que pareça, não basta só rezar, não basta só orar. E aqui abro um parênteses, às vezes eu vejo católico e protestante discutindo se o certo é rezar, se o certo é orar. O certo é os dois, porque quem reza, ora, quem ora, reza. Então para com essa palhaçada. Ah, eu não rezo, quem reza é católico, eu oro. Não, minha filha, rezar e orar é a mesma coisa. Para de procurar chifre em cabeça de cavalo e pelo em ovo, por favor. Então veja bem, não basta somente orar, existe uma fórmula para que a oração seja poderosa, eficiente, eficaz na tua vida. E por isso o tema dessa homilia é a fórmula da oração, que aprendemos com Jesus hoje. Então, qual que é a fórmula de uma oração eficaz, poderosa e até diria, milagrosa? A fórmula é a seguinte que lhes digo: oração
mas não sozinha. Oração mais constância, mais confiança é igual graça. Essa é a fórmula. Então, olha, veja bem. Oração mais constância, mais confiança é igual graça, milagres e prodígios. O que significa isto? Por que eu estou dizendo que só oração não é suficiente? Porque a oração sem constância é aquilo que você e eu já experimentamos em alguns momentos e fases da nossa vida, da nossa história. A gente começa a rezar, mas a gente não continua. Agora eu comecei a rezar o terço, já fiz uma semana, na segunda da outra você já parou. Eu fiz o propósito de rezar um salmo por dia, são 150, chegou no 20º, no 15º e você parou, porque você ora, mas você nem sempre é constante. Você até faz propósitos, você até faz promessas, mas você não conseguiu alcançar ainda a constância. Oração é como almoço e janta, é todo dia. Eu não ia falar isso, eu não falei na missa do meio-dia, mas o Espírito Santo me move para falar. Às vezes algumas pessoas, eu escuto muita gente, né? Umas pessoas falam assim: ai padre, eu não vou mais naquela paróquia, naquela comunidade X, ou naquela igreja Y, porque eu não sinto mais, não sinto, sabe? Não sinto. Cuidado com uma fé sentimentaloide. Cuidado com o sentimentalismo, porque a fé é muito mais do que sentimentalismo. Se você rezar só quando você tem vontade, quando você precisar, você não vai rezar. Tem dia que você não quer rezar, tem dia que você começa a rezar, é uma abrição de boca, o pensamento voa. Reze mesmo assim. Haverá dias em que você não vai ter vontade de almoçar, almoce mesmo assim, senão você vai passar mal. Então não é questão de eu sinto, eu não sinto. Se começar a vir a missa só quando você sente, você vai se perder, porque vai ter dias que vai ser difícil sair da tua casa. Saia mesmo assim. Então é oração, mas só oração não adianta. Oração mais constância, mas aí tem a outra mais. Oração mais constância, mais confiança, porque não adianta também eu só rezar todo dia, feito um papagaio, que não confia no Pai, que desconfia do amor de Deus. Por isso, nós precisamos também da confiança. Você confia no Pai? Como o passarinho que pia no ninho e confia instintivamente que alguém vai fazer alguma coisa por ele? Confiança. Porque o papagaio, eu já conheci um papagaio que reza Ave Maria, mas que reza entre aspas, porque o coitadinho não sabe o que está falando. Você pode digitar um terço, você pode digitar o terço e pôr para o Google Tradutor falar. Ele vai falar o terço inteiro, mas o Google é incapaz de rezar. Porque para rezar de verdade é preciso confiar, e o Google é um software, um app, e apps e softwares não são capazes de confiar, porque eles não têm alma. Às vezes a gente corre o risco de ser um Google ou um papagaio, que até diz Pai Nosso e Ave Maria, mas não necessariamente reza, porque no fundo ainda não confia. Então a fórmula é oração mais constância mais confiança é igual graça. Na primeira leitura, para terminar, vemos: você vence conforme vemos na sagrada primeira leitura, enquanto seus braços estão levantados e seus joelhos estão dobrados. E você perde. Quando é que você perde na sua vida? Quando você desanima, quando você desiste. Por isso o primeiro conselho de São Paulo na segunda leitura é: irmão,
permanece firme, insiste oportuna ou importunamente, insiste, pois ninguém é derrotado quando perde. Eu já perdi um monte de vezes na minha vida, e aqui quem tem mais de 30, já perdeu um monte de vezes na vida, mas você não foi derrotado, porque a gente não é derrotado quando a gente perde, a gente é derrotado quando a gente desiste, quando a gente desanima, e é por isso que o Senhor fala no Evangelho, a necessidade de rezar sempre sem desistir, sem desanimar. Conclusão da homilia de hoje, e para esta conclusão eu preciso da tua atenção redobrada, porque é complicado o que eu vou dizer agora, e o que eu vou dizer agora não é opinião minha, é de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a oração, é forte, segura que vem chumbo. O começo nós vamos dizer juntos, por favor, repitam comigo: quem ora, certamente se salva, e quem não ora, por certo será condenado. E agora eu vou continuar o texto. Todos os bem-aventurados, quem que são os bem-aventurados? Sabe quem são? Quem são? A turma que está no céu, certo? Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, presta atenção, salvaram-se pela oração. Todo mundo que está no céu salvou como? Pela oração, menos as crianças. Por que menos as crianças? Óbvio, porque bebezinhas não sabem rezar. Agora veja a continuidade, não sou eu que estou dizendo, sou eu que estou dizendo, Santo Afonso Maria de Ligório. Todos os condenados, quem são os condenados? A turma do inferno, que existe, perderam-se por não orarem. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E agora olha o chumbo grosso, presta atenção. E este é e será no inferno o maior desespero. Então veja bem, qual que é o maior desespero do inferno? Se ninguém nunca te contou, Santo Afonso te conta. Então veja lá, este é e será no inferno o maior desespero. Qual é? Poderem ter alcançado a salvação com tanta facilidade, quando bastava pedir a Deus, como o passarinho, as graças necessárias. E agora esses pobres miseráveis, a turma do inferno, não tem mais tempo para pedir, pois o tempo para pedir cessou. Trocando em miúdos, no inferno não se reza mais. O tempo que você tem para rezar é este tempo que você está na terra, então aproveita. Porque se Deus o livre e guarde, caiu-se na condenação do inferno, nunca mais você poderá rezar. Faça isto enquanto caminha nesta terra. Maria Santíssima, nas bodas de Caná, nos ensina a pedir: fazei tudo o que meu filho vos disser. É como se Nossa Senhora dissesse: peçam para o meu filho, que eu também pedirei por vós. Que Maria Santíssima, mãe e mestra na escola da oração, nos ensine a orar enquanto estamos na terra, para que a oração seja um dia mais perfeita ainda, quando estivermos no paraíso, no reino dos céus. Agora, não adianta falar tudo isso que eu falei, e a gente achar, verdade, incrível, mas não sairmos dessa igreja com um ato concreto. E qual é o ato concreto que eu vou convidar todo mundo a sair dessa igreja? É bem simples. O ato concreto será um convite e uma proposta. Qual é? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, você se comprometer a rezar
uma vez por dia. Você vai escolher se vai ser cedo ou à noite, que tem gente que é diurna e tem gente que é noturna. Eu sou mais noturno, mais ligado à noite, depende do seu sistema aí, né? Você vai escolher se vai ser cedo ou à noite. Você vai rezar esse salmo dessa missa: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vai prestar atenção no que você está pedindo para o Pai, e vai pedir que o Pai te dê as graças necessárias, porque esse salmo é poderoso. Esse salmo é poderoso. Nele você proclama a bondade do Pai, as maravilhas do Pai, a fidelidade que o Pai tem para com você. E a cada dia você vai perceber que você vai prestar atenção mais numa estrofe que em outra, vai te chamar a atenção mais um versículo que outro. Então seria bom que quando a missa se findasse, todo mundo levasse o folheto para casa e rezaste esse salmo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou pela manhã ou antes de dormir, e deixa o papai fazer por você aquilo de que você tanto necessita. Assim seja. Amém.